Eu chamo este momento de Pérola da Graça. Pérolas da Graça é uma pequena ministração que sempre antecede a reunião de quarta-feira. Aquilo que as pessoas não vê no YouTube, eu falo em off aqui. Então deixe-me explicar, esta Pérola da Graça tem o tema seguinte: o fim da lei em dois aspectos. Vamos entender. Olha o que está escrito. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, disse Paulo à igreja de Romanos, que o fim da lei de Moisés foi Cristo. Na cruz, Cristo pôs fim à lei. Esta lei é pregada dentro das igrejas. Então eles ignoram os benefícios conquistados por Cristo. Toda igreja que prega dízimo está pregando a lei de Moisés. Significa que estão anulando o que Cristo fez na cruz. Então, o dízimo justificava alguém na lei. Cristo pôs fim na lei com qual intuito? De me justificar, porque eu creio. Amém. Então, aqui, ali, na cruz, lá, naquele madeiro, Jesus estava colocando o fim na lei espiritual. Então, em que âmbito foi o fim da lei ali? No âmbito espiritual. Então, este âmbito espiritual trazia o que para a minha vida? Ou trouxe para nossas vidas? Justificação. Um homem, para ser justificado diante de Deus, ele tinha que praticar as obras da lei. Você que é novo em graça, eu vou lhe explicar. Fazer um voto, batizar nas águas, pagar o dízimo, tudo isso são obras da lei, que Cristo pôs fim para me justificar, quando eu creio. Então, quando eu creio que naquele madeiro ele estava colocando fim na lei, não é a continuação da lei, é o fim da lei. Então, o que Cristo fez já me justifica. Eu tinha que pagar o voto, não pago mais. Eu tinha que dar o dízimo, não dou mais. Eu tinha que batizar nas águas para arrependimento, eu agora sou justificado pelo que Cristo fez. Então, mesmo ele colocando o fim da lei espiritual, a lei física ainda continuava. Então, lá naquele madeiro, a lei perdeu o seu efeito e a justificação passou a ser pela fé. Está entendendo? A justificação era pelas obras. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele colocou o fim à lei de Moisés com as suas obras, e a justificação passou a ser pela fé. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 21 ao 24. Mas agora, sem a lei de Moisés, sem os dízimos, sem os votos, sem os templos, sem as ordenanças, sem a cerimônia, sem as obras da lei, agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhadas pela lei e pelos profetas. Então, uma igreja ou uma reunião ou uma comunidade só é manifestada a justiça de Deus quando ela não tem lei. Se tiver lei, tem obras, e disse Paulo
A vida está debaixo, a comunidade está debaixo da maldição da lei. Não é que eu sou uma pessoa maldita, é que eu me torno incapaz de agradar a Deus, porque ninguém poderia cumprir a lei de Moisés. Então diz que sem a lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. 22, justiça de Deus mediante as obras, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, porque não há distinção. 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificado pagando o preço, fazendo um sacrifício, dando o dízimo, sendo justificado o quê? Gratuitamente. É de graça. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Significa que quando ele disse está consumado, toda a lei de Moisés foi cumprida nele. E eu, que creio no que Cristo fez, não vivo mais nas obras da lei. Então, quando você entra numa igreja sem você saber, porque isso não te explicaram, quando você entra na igreja sem você saber, o que é que o pastor faz? Manda você praticar as obras da lei. Manda você fazer um jejum, passar pelas águas, dar o dízimo, comer pão com suco, pagar o preço, fazer um sacrifício, anulando tudo isso que eu li para você, porque você já está justificado. Justificado quer dizer livre de culpa, inocentado. E ele fez isso, você pagando o preço, ou pelo preço pago por ele na cruz? Pelo preço pago por ele. Então, para você isto foi gratuitamente. Então, só que ele aboliu isso de forma espiritual. Espiritualmente, todas essas obras que se fazem, que faziam lá em Israel e que os pastores fazem dentro da igreja, espiritualmente isso não tem valor nenhum, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito na minha vida e na tua vida. Não existe nenhum sacrifício que o homem possa fazer para manter ele salvo, ou para salvá-lo, ou para santificá-lo, porque Cristo fez isso uma única vez, quando morreu no madeiro por mim e por você. Só que, apesar desta lei espiritual ser abolida no âmbito da justificação, a nível espiritual, ela tirou todo o vigor das obras, só que ela continuou no âmbito físico. Então, espiritualmente, a lei perdeu o vigor, mas fisicamente, a lei de Moisés ainda prevalecia. Então, precisava então a lei também perder o vigor a nível físico, porque ele morreu na cruz, a lei espiritual foi abolida, mas fisicamente ela prevalecia. Por quê? Porque o templo estava de pé lá em Jerusalém. E o templo de pé em Jerusalém, havia ainda sacerdotes, havia os levíticos. As pessoas iam ao templo na oração nona. Lembra de Pedro? Lembra de João? Mesmo depois da ressurreição, diz que Pedro e João iam ao templo a hora nona, porque o templo estava de pé. Então, o que era necessário? Acabar com a lei na esfera, no âmbito físico também. Quando é que isto acabaria? Quando o templo lá em Jerusalém caísse e a promessa de Jesus acontecesse, quando ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Então a lei, ela foi abolida em dois âmbitos:
No âmbito espiritual, naquele madeiro, todo sacrifício perdeu o vigor, mas fisicamente ela continuava. Olha isto, Atos capítulo de número 21, versículo de número 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vê, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Segura! Ué, que lei se Cristo aboliu ela na cruz? É aqui que os meninos me atacam. Os meninos são aqueles que estão aí, que não têm revelação, não conhecem nada da revelação da graça de Deus, e diz assim: o Geraldo diz que a lei só foi abolida totalmente na cruz. Eu digo não, a revelação que diz, porque aqui já é Atos, capítulo 21, Jesus já tinha ressuscitado e ainda tinha pessoas que eram zelosos porque o templo estava de pé. Versículo de número 21. E foram informados a teu respeito a Paulo, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Olha o que Paulo ensinava, hein? Paulo ensinava aos judeus que estavam no meio dos gentios a se apostatarem de Moisés. Os pastores ensinam a você seguir Moisés. O pastor diz: Jesus de Nazaré batizou, mas era Moisés, era o antigo pacto. O pastor diz: você tem que dar o dízimo, mas isso é Malaquias, é o antigo pacto, isso é a lei de Moisés. Paulo vem com uma pregação da graça de Deus e diz: vocês têm que sair de Moisés, se apostatarem de Moisés, sair do meio disso. E ele continua, dizendo-lhes, olha o que Paulo dizia, que não devem circuncidar os filhos, um dos preceitos da lei, e nem andar segundo os costumes da lei. É claro que para alguns dos senhores isto é novo, para alguns isto soa como comichão, porque o que se ouve dentro da igreja é: bota a mão na cabeça quando ele diz. Não saiu, bota a mão de novo na cabeça quando ele diz. Aí o pastor: vem cá, você não sai, você tira eu. O pastor bota a mão na cabeça, vem aqui e diz: sai. Só, pum. É para não andar segundo o costume da lei. É para se apostatar de Moisés. Uma vez longe de Moisés, perto de Cristo. Uma vez abraçado com Moisés, a graça está anulada. Então, eles nesse embate disseram no versículo de número 22: que se há de fazer, pois? Isto é um relato de Tiago com Paulo. Certamente, disse Tiago a Paulo, saberão da tua chegada. 23, faze portanto o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. 24, toma-os, purifica-te com eles, faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário, falando com Paulo, andas também tu mesmo guardando a... Então, havia lei de Moisés ainda ou não havia? Sim, no âmbito físico. Espiritualmente ela já não tinha vigor nenhum. Podia matar cabrito, mas o sacrifício já tinha sido feito na cruz. Mas fisicamente, porque o templo estava de pé, a lei ainda também prevalecia. Precisava então vencer a lei no âmbito físico. Foi o que aconteceu no ano 70, quando o templo caiu. Acabou o templo, acabou o sacerdócio. Acabou o templo, acabou os levitas. Acabou o templo, definitivamente ninguém fazia mais sacrifício, nem dava dízimo.
senhor aprende isso como? Comendo cuscuz com tilápia. Versículo de número 25. Versículo de número 25. Quanto aos gentios que creram, lhes transmitimos decisões para que se Será que é ele, meu amado? Já? E já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. 26. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, e entrou aonde? Mas Jesus não pôs fim à lei? Hein, ô da dedela? Ou da dedela, porque quando eu tiro a dedela, ele fica lá do lado assim, Geraldo herege. É Paulo que está entrando no templo, que vocês dizem que olha, isto aqui que Paulo vai cometer aí, isto é graça ou é lei? Olha lá, então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. 27, quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram e todo o povo Isso que Paulo está praticando lá, fazendo voto, rapando a cabeça, 7 dias cumpridos, isto é lei ou é graça? Porque o templo estava de pé. E essa atitude aqui vai ser quebrada no ano 70, quando o templo cair. Então Paulo cumpriu a lei, mesmo depois do Cristo ressuscitado. Paulo praticou a lei? Praticou. Está aí ou não está? 28. Gritando os homens: israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar que era o templo. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. O templo estava de pé. Vencido a lei espiritual no madeiro, precisava vencer também no âmbito espiritual, físico. Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 10. Não vamos ter tempo. Hebreus capítulo de número 9. Ora, a primeira aliança, e deixa eu dizer a vocês, está gravado para o YouTube, né? Vocês sabem a minha dificuldade com a 4ª série ter que conjugar verbo para os doutores, né? A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O templo está de pé ou não está de pé? Está. Tinha serviço santuário terrestre ou não tinha? Tinha, o templo estava lá. Então a lei foi totalmente abolida? A nível espiritual, sim. Mas a nível terrestre, a nível físico, não. Depois você lê na sua casa até o versículo 10, por causa do horário, que eles ficam fazendo assim para mim lá. Uma hora eu pego eles. Então, a lei teve o seu cumprimento definitivo quando ele caiu lá em Jerusalém. Hebreus capítulo 10, versículo 8. Vê se tem aí, Miguel. Se não tiver, digita. Olha lá. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocausto e obrações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro pacto, para então estabelecer o segundo. Então a graça só viria totalmente na sua plenitude quando removesse o templo, quando removesse o primeiro pacto. Enquanto o primeiro pacto estivesse, os 2 pactos se cruzavam. Depois ele diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 3, eu estou correndo por causa do horário, mas já deu para você entender. Quando ele diz nova, ele torna antiquado a primeira.
Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido já desapareceu naquela época. Está prestes. Quando é que ela ia desaparecer? Quando o templo caísse. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A lei física, nos dias de Paulo, na época mais ou menos 60 e qualquer coisa, ainda não tinha desaparecido, mas estava prestes. Quando seria? Quando o templo ruísse. Fim do templo, fim dos sacrifícios, fim das obrações, fim das purificações. Não adianta pular, não adianta gemer, não adianta que eu estou tirando a dedela. Sabe por quê? Porque eles vivem uma graça igual o sistema religioso vive. Você entra no sistema religioso, diabo hoje, diabo amanhã, diabo hoje, campanha amanhã. Você entra para a graça e eles ficam só naquele leitinho. Não tem batismo, não tem isso. Não muda o disco, sabe? Você entra na igreja da graça, semana que vem, Deus é soberano. Semana que vem, não tem batismo. Na outra semana, não cresce, não evolui. Aí quando você vem e tira a dedela, mas eles fazem igual araqueta, eles pulam igual pipoca. Vai continuar pulando, porque nós temos um chamado a seguir para a perfeição, até a estatura de varão perfeito. Nós temos um chamado a mergulhar aqui profundo na revelação. Os da dedela vão passar mal. Está aí explicado para você? A lei teve o seu fim definitivo somente quando o templo ruiu lá em Jerusalém. Quando ele desnova, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. No ano 70, quando caiu, e o Cristo em carne disse, vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, quando chegou o ano 70, que o templo caiu, aí sim, eu do lado de cá do ano 70, eu digo, já desapareceu. Paulo antes do ano 70, Paulo diz, ainda vai desaparecer. Eu do lado de cá, vivendo a plenitude da graça, digo, nos dois ambientes, a lei já desapareceu. Você recebe esse entendimento? Diga, Abba, Pai.